Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Olá a todos, estamos aqui no Congresso Brasileiro de Cefaleias, direto de Foz do Iguaçu, e eu tenho a honra de entrevistar, fazer algumas perguntinhas para a doutora Ida Fortini, que é a chefe do Ambulatório de Cefaleias, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo. Eu estava conversando um pouquinho com ela, um pouco sobre a história da educação médica em cefaleia no Brasil. E o HC, ele tem um papel nisso, né? Então, conta um pouquinho sobre o início do ambulatório de cefaleias ali do HC. Bom, tudo começou com o professor Manuel Jacobsen Teixeira, que é neurocirurgião, mas sempre, vamos dizer, se especializou em dor. Ele tinha ido para a Escócia, para Edimburgo, e fundou o ambulatório de dor do HC. E depois já tinha, vamos dizer, que o ambulatório de dor, pelo menos uns 11 anos, quando ele começou a pensar em fundar a Liga de Cefaleia, voltada, na época não era para os residentes, era para os acadêmicos. Então, também como uma forma de educar, não é, os alunos em dor e cefaleia, mais especificamente, mas também tinha uma função de interessar as pessoas pela neurologia. Né? E as ligas no HC tiveram um importante papel nisso, para o acadêmico ver alguns aspectos da neurologia e começar a gostar, e começar a participar e querer continuar. Perfeito. E o que a senhora entende ou vê como um grande desafio na educação dos residentes, né, em relação à cefaleia e à neurologia também, porque você é muito envolvida nessa educação, né, e na formação do neurologista ali dentro do Hospital das Clínicas? Eu vejo um problema na graduação nessa área, porque, como a gente sabe, o tempo você dedicado a ensinar cefaleia durante a graduação muito pequeno, poucas horas durante o curso médico. Então, agora nós temos aumentado um pouco, porque nós temos no terceiro ano, no quarto ano, basicamente eu sou responsável pela parte do quarto ano, da parte de cefaleia, são 2 horas, e depois os alunos têm também mais 1 hora, mais ou menos, no 6º ano. Então, na verdade, é pouco, se você pensar que cefaleia, você permeia tudo, né, todas as especialidades. Já na residência, nós fazemos o curso específico para os residentes. E gradualmente fomos aumentando a carga horária dos residentes no ambulatório de cefaleia. Então, eles passam no R1 de neurologia e depois no R2, na verdade, porque o R1 é clínica médica. Então, no R2 de neurologia, e depois eles têm também mais 2 estágios no ambulatório de cefaleia. Né? Ainda não é ideal, mas a gente procura dar um programa amplo, né? E eles têm contato mais próximo, né, com os pacientes. E isso é muito interessante, porque eu acho que se você é neurologista e segue aqui a página, ou não ainda, né, sem dúvida o sintoma mais frequente que qualquer neurologista na vida vai pegar no seu consultório. Qualquer médico. Médico e pronto-socorro, então nem se fala, emergencista, é a dor de cabeça. Toda vez que eu dou aula para o quarto ano, eu falo exatamente isso. Eu falo, não importa a especialidade que você vai escolher. Cefaleia, sempre os seus pacientes vão poder queixar. Exato. Você sempre tem que saber como, pelo menos, encaminhar e como entender se aquela cefaleia necessita de uma investigação, não necessita, mas necessita de tratamento de qualquer forma. Então, isso é fundamental, a gente ensinar para os graduandos, não é verdade? É realmente muito importante. Interesse, mas, né, eu acho que ao longo desses tempos, e o fato também de ter a sociedade, mas é que tem aumentado o interesse
eu vejo no nosso ambulatório que eu acho que nós lá temos uma missão assim, muito com foco em educação, né? Então, agora nós recebemos bastante solicitação de visitas acadêmicas, então, de outras faculdades e outros estados para participar do ambulatório, pelo menos. Nós também recebemos residentes para estágio voluntário, e não só residentes de neurologia, mas também de clínica médica, né? Então, isso é importante, de anestesistas também, né? E muitos solicitam estágio lá no ambulatório. Perfeito. A última pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a senhora já está há muitos anos, então, à frente de educar esses médicos, e passaram-se, então, várias gerações nas suas mãos. Você tem reparado, o que você percebeu de mais mudança das gerações que passam ali entre os residentes, né, os especializando, até mesmo os pós-graduando, em relação à característica? Como é que você tem visto essas diferenças, assim, nisso? Porque é uma geração, a geração nova, é uma geração que está aqui, inclusive, a gente está fazendo isso porque a gente tem que se atualizar. É verdade. A senhora percebe isso, que tem a importância de também atualização do modo como vai passar, ou outras ferramentas de educação que são importantes? Sem dúvida, né? Isso muda bastante. Antes, eu acho que quem passava não passava como uma complementação. Hoje em dia já muita gente visa ficar na área, né? A gente fica mais estimulado a persistir nesta área, não é verdade? Atualmente tem aumentado o número de cefaliatras, embora ainda não seja tão grande, porém você vê que a Sociedade Brasileira de Cefaleia tem um número bem expressivo de membros, já maior do que outras sociedades, inclusive, né? Bastante maior. E eu acho que isso também é um papel nosso, estimular esse interesse, esta mudança, estimular que alguém se interesse em fazer pesquisa na área, sim, não é verdade? E, quem sabe, contato com, né, os pesquisadores em outras... Agora nós temos também estimulado aulas, então, aulas com pessoas da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, né? Então, tem mudado, sim. Para finalizar, tem alguma dica que você dá aí para o jovem neurologista que está se interessando, ou até mesmo um aluno que se interessa na área de cefaleia? Qual é a dica de ouro para ser um bom cefaliatra? Olha, tem que começar, tem que ter uma boa ideia, a base, né, a clínica, fazer, né, você aprender a fazer uma anamnese bem feita, que em cefaleia é absolutamente fundamental, né? E olhar para o paciente, né? Não só do ponto de vista da cefaleia, porque a cefaleia raramente ele vai conseguir lidar isoladamente, não é verdade? Mas ele tem que também ver o paciente como um todo, ver o aspecto da cefaleia, mas que está inserida num todo, e isso é fundamental para você tratar bem um paciente, né? Sim. Bom, queria agradecer. Doutora Ida, gente, é uma grande inspiração para todos nós, né? Nós mulheres, principalmente, mas todos os cefaliatras do Brasil. Então, queria te agradecer por essa preciosidade aí que você falou, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.